Neste tema, eu vou falar sobre neurônios. E o meu objetivo é mostrar o modo de agir de Deus comparado com o modo de agir de Deus no cérebro humano. E também minha nova maneira de pensar e agir para ver o Espírito Santo tomar conta do meu dia a dia, a longo prazo, através dos meus objetivos. Eu vou também tentar falar um pouquinho de neuroplasticidade no mundo espiritual. E vou tentar mostrar a capacidade que Deus tem de controlar e proteger as criaturas, mesmo diante das limitações que existem no homem. Então a palavra de Deus é como o plantio. O Espírito Santo nos planta, não planta uma semente de cada vez. Ou seja, ele não pega uma semente, joga água, espera crescer, como um grãozinho de feijão e depois vai e planta outra. A realidade não é essa. Mas o que acontece é que o Espírito Santo é muito fértil. Então, para ele ser condizente com o modo dele de agir, é preciso lançar várias sementes de uma só vez. E dessa forma, com o passar do tempo, com o germinar das sementes, que ele vai selecionando e dando mais validade de acordo com que elas forem crescendo e respondendo ao chamado. Dessa forma, alguns de nós naturalmente vão receber mais o Espírito Santo e outros menos, já que a nossa capacidade espiritual que vai dizer o quanto somos capazes de suportar. Então, o que determina o agir do Espírito Santo, já que a oferta é muito grande, então a nossa capacidade de recebê-lo é o fator que limita o Espírito Santo de agir. Então, enquanto uns são pequenos na vida espiritual, outros tendem a crescer mais, o Espírito Santo não se limita. O único limite que existe é o limite que nós impomos por nossa falta de comunhão com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tende a agir cada vez mais na humanidade, se a humanidade permitisse e tivesse condições espirituais para suportar o seu modo de agir. Então muito se dá na nosso interior, no nosso pensamento, porque nós agimos de acordo com o que pensamos. Somos aquilo que pensamos e fazemos aquilo que desenhamos em nosso coração e pensamento. Então aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que está nos incomodando, as nossas aflições, os nossos pensamentos positivos e negativos, e diz muito sobre nós e também diz muito sobre as nossas atitudes, porque nós agimos de acordo com os nossos pensamentos. E isso não existe muito segredo no modo de agir do homem. Mas, e se a gente for falar do Espírito Santo, no modo de agir de Deus? Então, o modo de agir de Deus já é mais difícil de interpretar ou de saber e entender. Se a gente soubesse tudo que Deus faz, talvez seria mais fácil, mas o modo de agir de Deus não acontece pelos nossos parâmetros. Por isso, o modo de agir do nosso Deus, do Espírito, nos trará uma grande vantagem, conhecer, ter intimidade com o Espírito Santo, sempre que nós precisarmos agir ou de alguma intercessão. Podemos dizer que o neurônio é a unidade funcional do nosso cérebro. E o neurônio age com ligações. Um neurônio sozinho não muda nada, ou pouco se faz. Porém, se ele for unido aos outros semelhantes, a capacidade dele executar as coisas e suas funções no corpo, elas se estendem. E ele tem a capacidade de controlar tudo por causa de conexões eletromagnéticas, através dos impulsos e por aí vai. Continuando falando sobre o neurônio, ele tem a característica diferente das demais estruturas. Ele não dorme. E quando estamos dormindo, é quando o neurônio está mais ativo, porque ele está trabalhando para restaurar o restante do corpo, para dar descanso, para fazer novas conexões, é quando ele se reestrutura. Então, o período da noite é o período que nós recompomos o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, processamos tudo aquilo que recebemos ao longo do dia para falar o que foi útil, o que não foi útil, o que vamos mudar no dia de amanhã, o que foi importante e deve ser guardado, onde estava o nosso coração, qual eram nossas paixões, o que aconteceu que marcou, existe algum trauma, algo que tem que ficar guardado ou ser resolvido no dia seguinte. É o nosso cérebro, o nosso neurônio que vai decidir isso. Então, os nossos pensamentos ao longo do dia são muito importantes, porque se nós fizemos coisas boas, tendemos a guardar coisas boas e planejar coisas melhores para o dia de amanhã. Então, tudo que eu vou pensando ao longo do dia vai ser o que me define, pois é necessário a pequena morte para que os nossos pensamentos ganhem vida, ou eles ganhem nova postura, ou que os nossos pensamentos é o carvão da nossa alma, porque o Espírito Santo ele é o fogo e aquilo que desejamos. E se somos tomados por espíritos de pecado, o pecado vai entrar nos nossos pensamentos e vai conduzir-nos aos erros através de influências demoníacas. Então, aquele que busca comunhão com Deus e com um modo de agir e de pensar adequado à vontade dele, tende a evoluir espiritualmente. E o agir de Deus é para tentar mudar o nosso coração, mudar os nossos pensamentos, para a gente não ir contra a vontade dele ou não querer o nosso próprio mal nos contaminando com pecado.
É neste ponto que o agir de Deus vai modificar os nossos pensamentos, porque vamos agir de acordo com aquilo que pensamos. Aprendemos muito facilmente aquilo que gostamos, aquilo que mais colocamos os nossos neurônios para trabalhar. Então, o ser humano ele é movido por paixões, o ser humano é movido por interesses, por coisas que alimentam o seu ego, o seu coração, ou aquilo que dá mais vontade de fazer. Por isso que nós não podemos nos deixar ser levados pela carne. Devemos analisar as coisas com um olhar espiritual, através do plano de Deus, para não cair em erros, para a gente não se denegrir na nossa imagem, no nosso ser, e continuar sendo pessoas medíocres. E para ter um relacionamento com Deus é preciso aprender a amá-lo, para deixar Ele entrar em nossa alma e fazer aquilo que Ele tem que fazer. É preciso deixar Deus tomar conta dos nossos pensamentos a todo momento, para que nós saibamos aprender, saibamos agir adequadamente de acordo com a sua vontade. Por isso é preciso ter amor às leis, à verdade, querer ver Jesus dentro de nós e agindo através de nós, para que nós nos tornemos como Ele, como criaturas dele, como servos dele, e também possamos ser pessoas melhores e que somos movidas por Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem para fazer nova todas as coisas diariamente. Então, é preciso que a gente trabalhe o nosso dia para deixar nas mãos de Deus, para que Ele alcance na nossa vida maiores capacidades, recuperar aquilo que nós perdemos e trazer novos ganhos naquilo que Deus quer, que haja crescimento na nossa vida espiritual. Então, o nosso neurônio, o nosso cérebro, são estruturas que quanto mais usadas, mais potencial a nossa mente tem. Assim como é a comunhão com Cristo. Quanto mais nós deixamos Ele agir como cabeça da igreja na nossa vida, mais poder Ele tem sobre nós de nos ajudar, nos auxiliar e evitar que nós cometamos erros, seguindo seus mandamentos através da verdade. Então, a estrutura cerebral humana, ela é diferente de qualquer outro animal, sendo o homem o único animal com capacidade intelectual de toda a criação, o único que se assemelha com o Criador. Nós somos o único animal que tem voz na consciência, que tem a capacidade de pensar e agir e tomar atitudes ou posturas racionais, e não agir simplesmente pelo instinto. Então nós temos que aproveitar o nosso diferencial para nos tornar pessoas melhores e mais semelhantes com o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, que é cabeça, que é o neurônio, que é o comandante da igreja. Então nós precisamos colocar-nos como membro do corpo de Cristo, para que ele seja o nosso neurônio, a nossa força motora, a nossa linha de pensamento, para que nós saibamos ser instrumentos nas mãos dele. Não necessariamente como marionete, pois Deus sempre nos dá a liberdade de agir, a liberdade de pensar. Nós somos certamente, como o princípio do livre-arbítrio, independentes, mas escolhemos por livre e espontânea vontade depender de Deus, saber primeiro o que ele quer, ser susceptível a ele, deixar ele ser o nosso fio condutor através de uma rotina de cada vez mais neuroplasticidade, mais capacidade de ser fiel, ser leal a Deus, ser submisso a Deus, através dessa estrutura que é o corpo da igreja, e deixar Jesus ser nossa cabeça, o nosso comandante. Outro exemplo do modo de agir do Espírito Santo e sua fecundidade está no sêmen humano, que é a semente da vida. Para a fecundação não é liberado apenas um espermatozoide. São vários, são milhões e milhões que são liberados em apenas uma ejaculação, para que o homem seja o mais fértil possível, porque a obra de Deus ela é única. Então, por mais que exista milhões e milhões de espermatozoides, é Deus que escolhe quem é o filho. É Deus que escolhe quais as características genéticas que serão passadas, que serão herdadas, que serão transcrevidas no DNA daquela pessoa, da nova vida. Então é Deus que forma a alma, é Deus que forma o espírito. Então, podemos concluir que, nesse processo, não sou eu quem escolho, nem mesmo o meu próprio filho. Então, não sou eu que escolho as características. Por mais que nós tenhamos como escolher nossas esposas ou com quem nos casamos, os nossos filhos é determinado por Deus através da nossa genética. Até porque, se pudesse eu escolher, provavelmente já teria um filho homem. Então, é preciso que o homem deixe o Espírito Santo agir à sua maneira, para torná-lo mais fecundo e seguir sua proposta de agir no modo de vida, no modo de pensar. É preciso que as pessoas se adequem às leis e à vontade, aprendendo a ser humildes, sem querer ser soberano e egoístas diante de Deus ou o que Deus tem escolhido. Então,
Nós não devemos ficar questionando Deus, mas conhecer o seu pensamento e as justificativas do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Isso só é possível através de uma intimidade, de uma amizade, de um conhecimento, de uma mutualidade em uma vida pautada nos princípios e no modo de agir e pensar do Espírito Santo. E com o passar do tempo, Deus tende a aumentar as minhas capacidades de acordo com o que eu for crescendo, de acordo com o que eu for respondendo bem, se aquilo for bom diante dos olhos de Deus, se aquilo for adequado, se aquilo for justo, se aquilo tiver um sabor bom na alma do nosso Senhor, Ele nos dará mais daquilo, porque aquilo faz bem para mim e também faz bem para Ele, porque quem age com o Espírito Santo acaba por semear sua palavra e levar tudo que há de bom em viver o Espírito Santo, em ter vida em abundância. É isso que é a obra do Espírito Santo, vida em abundância, capacidade de semear, de difundir esse Espírito que queima e arde como fogo. Então, à medida que eu colocar os meus neurônios à mercê dos neurônios de Cristo, do Espírito Santo, ele vai acalmar, vai controlar minha tranquilidade para eu não me preocupar com coisas que não deveria, pois Deus está no comando acima de tudo, já que Ele é a cabeça, e a minha cabeça é apenas serva, e não é uma cabeça como a do demônio que é esmagada como a cabeça de uma cobra. Então, a minha cabeça ela vem para cultivar, para trazer as ideias do nosso Senhor. E dessa forma, eu posso me tornar um instrumento na mão de Deus, pois poderei unir a superfecundidade que existe no Espírito Santo com a terra do meu coração, esperando para servir, esperando para ser plantada, para transcrever suas palavras, sua vontade, já que Deus, aos poucos, pode ir me ensinando o seu modo de agir, de pregar, de falar, ou o que seja necessário. E que Deus continue plantando no meu coração a semente do Evangelho, que assim como a Virgem Santíssima era um solo muito fértil que veio iluminar e abençoar a minha alma, pois o ventre de Maria foi escolhido para que eu seja um futuro ou uma pessoa com capacidade de santidade, já que é de lá que vem todas as graças.